Compilação dos 11 ensinamentos do mês de outubro de 2021. Prefácio do livro Histórias sobre o Mundo Espiritual. Neste volume, registrei os fenômenos do mundo espiritual que pesquisei durante mais de 20 anos. Não há exagero ou qualquer intervenção de minha parte, pois procurei retratá-los com a máxima exatidão. Dizem que os estudos e a inteligência humana progrediram muito, mas o que houve foi apenas o avanço da parte material. A parte imaterial, lamentavelmente, progrediu muito pouco. O verdadeiro valor do progresso da cultura está no avanço paralelo dos estudos de ambas as partes. Apesar do maravilhoso desenvolvimento da cultura, a felicidade humana não está conseguindo acompanhá-lo. E a principal causa, conforme eu disse anteriormente, se deve ao desequilíbrio com que se dá o progresso. Em outras palavras, somente a cultura material se desenvolveu, enquanto que a cultura espiritual continua atrasada. Diante disso, desejo despertar a humanidade por meio do extraordinário desenvolvimento da cultura espiritual. Uma vez que os fenômenos espirituais, em decorrência de sua natureza, não podem ser percebidos pelos 5 sentidos humanos, torna-se muito difícil fazer com que sua existência seja apreendida. Todavia, tenho absoluta certeza de que meu objetivo pode ser alcançado, porque não estou apresentando fatos inventados, mas sim reais. Está mais do que claro que, à medida que se acredita nos fenômenos espirituais, mais possível se torna a apreensão do princípio da felicidade plena. Portanto, seja qual for a fé que se professe, sem se alcançar um profundo conhecimento de tais fenômenos, não será possível obter a verdadeira paz interior. Relacionado a isso, existe um ponto que merece reflexão. Apesar do ser humano estar ciente de que um dia vai morrer, ele conhece muito pouco sobre a vida após a morte. Meditemos. As pessoas em geral vivem no máximo 70 ou 80 anos e pensam que a morte representa o fim de tudo. Se fosse assim, a vida não seria realmente vã e efêmera? Esse pensamento ocorre porque elas desconhecem que existe vida após a morte no mundo espiritual. Ao adquirir profundo conhecimento a esse respeito, o ser humano encontra alegria tanto diante da vida quanto da morte. Assim, ele conseguirá ser eternamente feliz. É pelos motivos expostos que escrevi esse livro. Em 25 de agosto de 1949. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 2, página 67. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Espíritos protetores. Todo ser humano possui no mundo espiritual espíritos protetores que o acompanham e o protegem constantemente. É dito que o ser humano é filho ou templo de Deus. Como já disse, o motivo disso é o fato de ele possuir a partícula divina outorgada por Deus. Esta partícula é o espírito protetor primordial. O espírito animal que encosta após o nascimento é o espírito protetor secundário, que pode ser de raposa, tanuque, cão, gato, cavalo, boi, macaco, doninha, etc. Ou ainda diversos tipos de riudim, tengu e aves. Geralmente é atribuída à pessoa uma espécie de animal, mas em casos raros podem ser 2 ou mais. Eu imagino que as pessoas da atualidade dificilmente acreditem nisso e devem até mesmo zombar.
Contudo, por meio de inúmeras experiências, cheguei à conclusão de que se trata de uma realidade incontestável. O espírito protetor primordial a que me referi há pouco é a bondade inata do ser humano, é o seu lado bom. O espírito protetor secundário, ao contrário, é o mal, é o pensamento maligno. No budismo, o bom coração é denominado Bodai-shin, compaixão e sabedoria, ou Bushin, misericórdia búdica, e o pensamento maligno de Bono, desejos mundanos. Além desses dois espíritos protetores, primordial e secundário, existe o espírito protetor guardião. Trata-se do espírito de um ancestral. Assim que uma pessoa nasce, um espírito que for escolhido entre seus ancestrais recebe a missão de protegê-la. Via de regra, é um espírito humano, mas também podem ser espíritos humanos que assumiram a forma de Ryujin, raposa, tengu, etc. Por exemplo, meu espírito protetor secundário é o Karasu Tengu e o guardião Oryujin. Muitas vezes, diante de um perigo iminente, a pessoa é salva milagrosamente, recebe sinais, tem avisos por meio de sonhos ou pressentimentos. Tudo isso é atuação do espírito protetor guardião. O mesmo se pode dizer em relação à inspiração recebida pelos artistas no momento da criação e pelos inventores quando estão concentrados em seus estudos. Da mesma forma, Deus atua por intermédio do espírito protetor guardião, tanto na realização dos desejos corretos do ser humano, quanto no caso de recebimento de graças por meio da fé. As antigas expressões "a sinceridade transmite aos céus" e "o coração sincero transmite-se a Deus" indicam que Deus concede suas bênçãos por intermédio do espírito protetor guardião. Em 5 de fevereiro de 1947. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 3, página 18. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. A bebida e a religião. Há uma estreita relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a religião, mas parece que poucos têm conhecimento disso. Passarei a tecer considerações sobre o assunto. A bebida, quando consumida em quantidade normal, dispensa comentários. Contudo, o vício em bebida tem uma causa espiritual. Em outras palavras, dentro do ventre do bêbado alojam-se espíritos que apreciam a bebida, como de tengu, texugo e mais raramente de dragão. Eles absorvem a energia da bebida, cuja quantidade se reduz a uma fração da que foi ingerida. É por essa razão que se diz que ninguém consegue beber um garrafão de água, mas de saquê sim. É como se houvesse esponjas que absorvem o álcool na barriga do bêbado. Quando o indivíduo embriagado se põe a discutir ou argumentar, tornando-se arrogante, o espírito dominador é o de Tengu. Quando fica bem-humorado e alegre, dando gargalhadas, e logo a seguir mostra-se sonolento, é por influência do espírito de Texugo. O espírito de dragão, por sua vez, costuma fazer com que a pessoa fique de olhar parado e se torna obstinadamente insistente e provocador. De maneira geral, o estado de embriaguez resume-se a esses 3 tipos. Basta observar a fisionomia dos bêbados. É possível notar que esses apresentam feições ou rosto de um texugo.
Tratando-se do espírito de dragão, sua aparência é tal qual esse animal aparece em desenhos e esculturas. Magros, com a testa angulada e ossos da face salientes, além de olhos fundos e brilhantes. Há ainda os bêbados violentos que, em estado de embriaguez, perdem totalmente a lucidez e passam a agir com brutalidade. Geralmente são encostos de espíritos de pessoas falecidas que, em outra vida, tiveram suas células cerebrais danificadas pelo excesso de bebida e por estarem, ao mesmo tempo, possuídas por espíritos de animais, tornam-se violentas e causam problemas ao que estão à sua volta. Assim, o vício em bebida precisa ser inteiramente corrigido, pois, como todos sabem, além de o bêbado prejudicar a si mesmo, causa desarmonia no lar, transtorno à sociedade e constante sofrimento aos familiares. Por fim, o indivíduo acaba tendo um destino infeliz. Por mais que busque corrigir a si próprio, seus esforços são infrutíferos. Isso porque, conforme dito anteriormente, a causa está no hóspede invisível que habita seu ventre. Assim sendo, torna-se evidente que para corrigir o vício da bebida é preciso recorrer a um método espiritual, ou seja, somente por meio da religião esse objetivo será alcançado. Entretanto, parece que são raras as religiões que têm esse poder. Apenas uma ou outra o consegue, empregando a abstinência por meio do autocontrole, o que não é bom, pois acarreta sofrimentos. Pode até parecer um autoelogio, mas nossa instituição não recomenda em absoluto nem a abstinência, nem a redução da bebida. Simplesmente afirmamos que, se a pessoa quiser beber, pode fazê-lo à vontade. A princípio, os que têm esse vício ficam contentes. Com o passar do tempo, dizem que o sabor da bebida foi se tornando desagradável e eles se embriagavam mesmo com doses pequenas. No final, não conseguem beber mais do que a quantidade considerada normal. Em nossa igreja, existem muitas pessoas que passaram por experiências semelhantes. O motivo é que, ao receber continuamente a luz de Deus, o espírito que se encontra alojado no ventre da pessoa se enfraquece e, proporcionalmente, a quantidade da bebida consumida diminui. Assim, seja qual for a religião, se ela possuir o poder da luz divina, conseguirá eliminar os beberrões do seu quadro de fiéis. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 4, página 32. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Novamente, a respeito de Bergson. Outrora escrevi a respeito do renomado filósofo francês Henri Bergson. Como tive vontade de referir-me novamente a ele, vou fazê-lo a seguir. Isso me dá porque me perguntam várias coisas, mas poucas pessoas captam com facilidade o significado do que eu digo. Apesar de serem assuntos de fácil compreensão, dificilmente as pessoas compreendem. Embora tenham considerável grau de instrução, como não se convencem, cito vários exemplos com explicações minuciosas e, assim, finalmente elas entendem. Nessas ocasiões, o que me vem sempre à lembrança é a filosofia de Bergson. Analisando por que as pessoas não assimilam assuntos tão simples,
posso afirmar que o motivo é o que se segue. Creio que isso se dá pelo fato de elas não vivenciarem o eu do momento, da teoria de Bergson. Evidentemente, elas nem devem estar cientes disso. Quando o ser humano começa a ter noção das coisas à sua volta, ouve várias coisas, e as tradições e os conhecimentos lhe são incutidos por meio dos estudos até a fase adulta. Segundo a teoria de Bergson, isso tudo se transforma em uma espécie de bloqueio da mente. Por essa razão, mesmo ouvindo a respeito de diferentes teorias, esse bloqueio impede a entrada de outras teorias no pensamento, sonem, da pessoa. No entanto, se este estiver livre de barreiras, a teoria penetra no pensamento sem dificuldades e a compreensão é alcançada de imediato. É com razão que se fala sobre nos tornarmos uma folha de papel em branco. Contudo, parece que quase não existem pessoas que percebem a existência das referidas barreiras. À vista disso, recomendo ao leitor que, a partir de agora, vivencie o eu do momento, o qual se refere à impressão do exato instante em que se observa ou se ouve algo. É como uma criança que não tem barreira para atrapalhar. Muitas vezes ficamos admirados com sua resposta ao dialogar com um adulto. Isso ocorre porque ela não tem o mínimo de bloqueio. Bergson denominou-a teoria da intuição. Em outras palavras, essa teoria significa que devemos ver as coisas tais quais elas são, sem distorções. Esta é a correta visão que complementa o eu do momento. Na filosofia de Bergson, encontramos outra teoria muito interessante que diz: tudo muda constantemente. Isso significa que tudo está em constante movimento, sem a mínima interrupção. Por exemplo, este ano, em algum ponto, difere do ano passado. Podemos dizer o mesmo em relação ao mundo, à sociedade, ao nosso sonem e ao ambiente em que vivemos. Sem dúvida, existe diferença entre a minha pessoa de ontem e a de 5 minutos atrás. Possui o mesmo significado a antiga expressão: um passo à frente é o desconhecido. Assim, tudo muda sem a mínima pausa. Portanto, se aplicarmos esta teoria ao ser humano, será da seguinte forma: ao se deparar com alguma situação, é preciso que sua visão e pensamento sejam distintos dos do ano anterior. Em uma escala maior, observaremos uma completa mudança no Japão entre os períodos que antecederam e sucederam à guerra. É surpreendente sua mudança em tão curto espaço de tempo. Entretanto, as pessoas, na sua maioria, não conseguem apreender com exatidão a realidade atual porque continuam bloqueadas pelo modo de agir de centenas de anos ou de pensar de dezenas de anos herdados de seus antepassados. Creio que a essas pessoas são atribuídas as denominações de conservadoras e antiquadas, por se manterem estagnadas, enquanto tudo flui em mudança constante. Elas acabam sendo deixadas para trás e terão um destino infeliz. Basta uma reflexão com base na teoria de Bergson para entendermos o motivo da inatividade das religiões tradicionais. Por conseguinte, mudar sempre em concordância com a teoria tudo muda constantemente, sem se desviar o mínimo dela, vem a ser a ação de Kanzeon Bosatsu. Essa divindade é igualmente denominada de Oshin-Miroku, que significa mudar sempre, pois Oshin quer dizer reagir com o corpo. Isto é,
responder de forma livre e desimpedida no mundo exterior. A denominação Mugeko Nyurai tem o mesmo significado. Em suma, significa que aos idosos devemos dirigir palavras adequadas a eles, às senhoras e às crianças, falar de modo suave e delicado. Aos intelectuais, expressar-nos de forma culta e ao povo em geral de forma simples. Por conseguinte, basta que conversemos com quem quer que seja de modo que as pessoas nos ouçam com prazer, compreendendo e interessando-se pelo que dizemos. Se recomendarem a fé às pessoas com base nessa orientação, os resultados serão surpreendentemente satisfatórios. Jornal Eiko, número 113, em 18 de julho de 1951. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 4, página 76. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. A educação precoce é prejudicial. Talvez estranhe minha afirmação de que a inteligência das pessoas de hoje se desenvolveu, mas sua capacidade intelectual regrediu. No entanto, o que eu quero dizer é o seguinte: houve o aumento de pessoas com inteligência superficial e aparente esperteza, bem como a redução de pessoas gabaritadas, dotadas de inteligência profunda. Por que será que isso está se sucedendo? Segundo minhas observações, é uma consequência da educação precoce. Esta é nociva porque se incutem conhecimentos sem que a mente da criança esteja suficientemente desenvolvida. Ou seja, o que ocorre é o desequilíbrio entre a aprendizagem e o desenvolvimento psicofísico de quem as recebe. De fato, apesar de o ser humano ter que utilizar o corpo e a mente de acordo com a idade, dar a uma criança de 7 ou 8 anos um trabalho mental apropriado a um jovem de 15 ou 16 é uma sobrecarga. Qual será o resultado disso? Vou apresentar um exemplo do que quero dizer. Quando eu cursava o primário, quis aprender judô, mas me disseram que, antes dos 15 anos, eu não poderia fazê-lo. Ao perguntar o motivo, responderam-me que, se eu praticasse judô antes dessa idade, poderia prejudicar e impedir o desenvolvimento do corpo. Essa interrupção ocorre naturalmente devido ao excesso de esforço físico. Da mesma forma, o ensino atual considera positivo o fato de uma criança de 12 ou 13 anos fazer o que um adulto faz. Realmente, sua capacidade intelectiva se desenvolve por determinado tempo com grande rapidez. Por essa razão, parece que a instrução é positiva. Na realidade, como citei há pouco, não ocorrendo um desenvolvimento mais profundo, formam-se adultos com capacidade intelectual superficial e bom senso escasso. No Japão, ultimamente, o número de políticos sérios e dignos também vem diminuindo. É realmente raro encontrar pessoas de profundidade como as de antigamente. Trata-se de um problema sobre o qual as pessoas ligadas à educação deveriam refletir profundamente. Jornal Hikari, número 16, em 12 de julho de 1949. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 5, página 242. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes.
Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o belo. A ampla tolerância. A constatação de que o que é bom do ponto de vista Shōjo é mal do ponto de vista Daijo e vice-versa requer uma análise mais profunda. Objetivamente, a pessoa de tipo Shōjo pode chegar a extremos, o que pode limitar a reflexão e o bom senso. Frequentemente é excêntrica e dogmática. Apressa-se em criticar os outros e classificar as coisas como boas ou más, enquanto a de tipo Daijo encara as coisas de um ponto de vista mais amplo. Sem o princípio horizontal e equilibrado de Daijo, as pessoas de tipo Shōjo podem confiar excessivamente no próprio discernimento e capacidade e empenhar-se em seus empreendimentos com grande entusiasmo e parcialidade. Podem mesmo esquecer que dependem do poder de Deus e de seu auxílio, o que as impedirá de ser realmente bem-sucedidas. O Japão, na época da Segunda Guerra Mundial, foi um exemplo de pensamento Shōjo. Toda a nação combateu insanamente, pondo tudo em risco. O bem que os comandantes buscavam para seu país baseava-se na ambição e no amor próprio. Eles visavam apenas a própria prosperidade em detrimento dos outros países. Se o Japão tivesse agido a partir de um ponto de vista Daijo mais amplo, não se teria envolvido numa guerra agressiva e teria conquistado o amor e o respeito mundiais. Poderia então gozar de paz e prosperidade no lugar da derrota humilhante. Somente o bem de amplitude mundial é duradouro. Em contraste com o amor universal divino, o amor do homem é limitado e frequentemente prejudicial no final. Como as pessoas Daijo são mais expansivas em suas relações com os outros, são frequentemente vitoriosas, sem que para isso tenham de despender grandes esforços. Compreendendo a diferença de pontos de vista entre o horizontal Daijo e o vertical Shōjo, devemos conduzir ambos ao equilíbrio, ou seja, o Izunome. Quando nos livrarmos do espírito crítico e mostrarmos uma boa vontade envolvente, as pessoas se sentirão naturalmente atraídas por nós e desejarão cooperar conosco. Os Novos Tempos, página 87. A liberdade em religião. Entre as pessoas não religiosas, parece predominar o pensamento de que a religião restringe a liberdade. Muitas receiam ter de observar normas e regulamentos rígidos, o que as leva a evitar a filiação religiosa. Essa ideia errônea resulta das atitudes Shōjo mantidas em algumas das religiões existentes. As religiões de tendência Shōjo geralmente se baseiam na ideia de que somente o ascetismo trará o despertar espiritual. Isso pode conduzir seus adeptos a uma vida de sofrimentos, o que, do nosso ponto de vista, é uma ideia enganosa. Acreditamos que é possível atingir o estado de despertar espiritual através da luz de Deus, sem sofrimentos desnecessários. Os conceitos Shōjo, derivados do brahmanismo na Índia, atribuem a redenção à autodisciplina, enquanto os conceitos Daijo consideram que a emancipação interior pode ser alcançada mediante a confiança do poder do Altíssimo, que possibilita a alegria e a serenidade do espírito. Há pouca liberdade em Shōjo. Em Daijo,
existe muita liberdade, a qual deve ser contida. A menos que se use de sabedoria, ela resulta em excessiva autoindulgência. A liberdade às custas de outras pessoas é um abuso de liberdade que produz sentimento de culpa e nos rouba a serenidade de espírito. O respeito à igualdade de direitos dos outros conduz à verdadeira liberdade e à verdadeira felicidade. Extraído do livro Os Novos Tempos, página 90. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Neste mundo, é grande o número de pessoas que, embora estejam recebendo ilimitadas bênçãos, não reconhecem a Deus. Midai Sama. Quando se escreve sobre o ateísmo, parece ser regra geral desenvolver a argumentação partindo do ponto de vista religioso. Contudo, eu pretendo discorrer sobre esse tema sem tocar em religião, colocando-me na posição de ateu. Logo que um bebê nasce, surge do corpo da mãe o leite, uma substância completa e necessária à sua formação. Por meio disso, a criança cresce normalmente e, quando nascem os primeiros dentes, os pais oferecem a alimentação adequada à mastigação. Assim, ela vai vencendo várias fases de seu desenvolvimento até atingir a idade adulta. Em relação aos alimentos, que representam um papel muito importante nesse processo, cada um tem seu sabor, e o ser humano que possui o sentido do paladar se alimenta deles com prazer, absorvendo as calorias necessárias. Creio ser esse o maior de todos os prazeres humanos. À medida que o corpo físico cresce, a inteligência é desenvolvida por meio da educação escolar, entre outros. E assim o ser humano se torna capaz de exercer as funções normais de um adulto. Surgem-lhe então diversos desejos, como a busca por conhecimento, sentimento de superioridade, a competitividade e vontade de progredir. Também vêm à tona os desejos físicos, como os prazeres mundanos, o namoro e outros. Dessa maneira, por meio da alternância dos sofrimentos e alegrias e da interação da razão e do sentimento, o ser humano reúne as condições de um ser superior e torna-se apto para participar da vida social. Escrevi, em linhas gerais, sobre o curso da vida humana, desde o nascimento até a vida adulta. Consideremos agora a grande natureza. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força da grande natureza. Os fenômenos naturais, visíveis ou não, a atividade dos astros, a alternância das estações do ano e as variações climáticas, bem como os animais, os vegetais e os minerais que possuem relação direta com a vida do ser humano. Essa é a própria imagem do mundo. Observando a natureza de forma serena e objetiva e sem ideias pré-concebidas, qualquer pessoa, a menos que seja desprovida de sensibilidade, fica sem palavras, embevecida com seu encanto. A natureza é dotada de mistério profundo e insondável. Ninguém pode deixar de pensar nas questões como: quem criou este mundo tão magnífico e com que propósito? Infinito é o céu que contemplamos e desconhecida é sua extensão. Como se apresenta o centro da Terra? Qual é a temperatura do Sol e da Lua? Qual o número certo de estrelas, o peso exato do globo terrestre e o volume da água dos oceanos? Questões dessa ordem são incontáveis.
Quanto mais pensamos, mais ficamos abismados com o movimento ordenado dos astros, a formação da noite e do dia, o fenômeno das estações do ano, a divisão do ano em 365 dias, a evolução de todas as coisas, o progresso ilimitado da civilização, etc. Quando surgiu este mundo, até quando ele existirá? Ele é eterno ou não? Qual o limite da população mundial? E o futuro da Terra? Tudo permanece envolto em mistério. Todas as coisas e seres estão em eterno movimento, sem a mínima falha ou atraso, obedecendo a uma ordem estabelecida. Ainda que nos deparamos com questões como: por que viemos a este mundo e qual papel devemos desempenhar? Até quando podemos viver? Voltaremos ao nada após a morte ou existe o desconhecido mundo espiritual, onde iremos habitar em paz? As reflexões sobre o assunto nos deixam ainda mais confusos, permanecendo na obscuridade. Dizem os budistas, abre aspas, a realidade é um vazio e o vazio é uma realidade, fecha aspas. Não há outro qualificativo senão dizer que o mundo é uma existência vasta, ilimitada e infinita. Com a pretensão de desvendar esse mundo misterioso, há milhares de anos, o ser humano vem empregando todos os meios, principalmente os estudos. Entretanto, só uma pequena parcela é conhecida, permanecendo o restante em mistério. Isso demonstra a insignificância da inteligência humana em relação à grande natureza. A expressão vazio e silêncio também é citada pelos budistas, mostra isso. A vaidade humana, em sua tola pretensão, excede-se a ponto de querer subjugar essa mesma natureza. Sábio é aquele que, antes de mais nada, procura conhecer a si mesmo, submete-se a ela e participa de suas bênçãos. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, a respeito do ateísmo, em 6 de janeiro de 1954. Extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 188, poema 58. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Ainda que sejamos inábeis ao falar, se nossas palavras forem ditas com sinceridade e makoto, terão a força de mover as pessoas. Frequentemente, ouço ministros dizer que não conseguem formar novos membros por não saberem expressar-se. Se quem sabe falar bem consegue bons resultados, é melhor contratar contadores de histórias profissionais. Risos. Não são as nossas palavras, mas a nossa sinceridade, o nosso makoto, que se transmite às pessoas com quem falamos. Por causa disso, mesmo que a pessoa não seja hábil com as palavras, consegue encaminhar bastante. Creio, inclusive, que essa é a maioria dos casos. Fico sempre admirado com aqueles que praticam a extorsão, os quais são bons falantes. Como sua lábia é realmente eficaz, eles continuam nesse caminho. Ao contrário, as pessoas que não sabem falar bem procuram demonstrar seu sentimento por meio da ação ou do resultado. Ninguém deve mostrar-se além do que é. O ser humano deve livrar-se de traços negativos. É como se afirma comumente: mestre que é mestre não ostenta. Registro das Palavras de Luz, volume 12, em 13 de junho de 1949. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 199, poema 61. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube,
o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Poderemos percorrer facilmente qualquer caminho se tivermos sinceridade, Makoto, como cajado. Interlocutor. Por favor, ensine-me a maneira mais eficiente de fazer a difusão pioneira em locais longínquos. Meixo Sama. Não há uma forma definida. O fundamental é possuir sinceridade, Makoto. Quem a possui em maior intensidade recebe uma maior proteção divina. Seu espírito atua com vigor e, consequentemente, melhores resultados são alcançados. Jamais devemos nos precipitar. Quando nos precipitamos, a força humana prevalece e acaba provocando o efeito contrário. Por outro lado, obter ou não bons resultados depende muito da luz ou escuridão do mundo espiritual daquele local. Muitas vezes, a difusão depende do Busunagami ou da atividade de antepassados fervorosos. A pessoa deve empenhar-se ao máximo e entregar o restante nas mãos de Deus. Da parte dele, tudo é tempo e ordem. Há casos em que é necessário desenvolver a difusão primeiramente em um determinado local. Caso contrário, será impossível realizá-la em outro. Frequentemente, isso difere do pensamento do ser humano. Como este desconhece tal fato, começa a se precipitar quando as coisas não vão a contento. É essencial prestar atenção a esse ponto. Revista Chijo Tengoku, número 4, em 25 de maio de 1949. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 206, poema 67. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo. Torne-se uma pessoa que deseja a felicidade do próximo, pois assim você estará de acordo com a vontade divina. Mesmo em se tratando de amor, é preciso saber plenamente que existe diferença entre amor shoujo e amor daijo. No amor shoujo, o exemplo mais extremo é o amor próprio. Depois vem o amor aos parentes consanguíneos, aos amigos, à comunidade, à classe social, à pátria e ao povo. Esses tipos de amor são todos shoujo e, por mais intensos que sejam, constituem o mal. Isso posto, quanto mais fortes forem, mais facilmente darão origem a conflitos. Então, o que é o amor daijo? É o amor de Deus, o amor à humanidade e ao mundo. Por essa razão, por mais esplêndido que seja o argumento, o amor shoujo é limitado e, portanto, representa um risco. A causa das guerras encontra-se principalmente nesse amor. Para erradicar as guerras, é preciso que o amor ao mundo chegue a cada ser humano, tornando-se uma atitude comum. Não existe, além desse, outro método para acabar com a guerra. Com base no motivo exposto, é preciso saber que a causa de todos os conflitos se encontra no amor shoujo. No entanto, há um fato de difícil compreensão. Trata-se dos conflitos que, geralmente, estão presentes até mesmo nas religiões que pregam o amor. Atualmente, não existem, de fato, conflitos religiosos tão violentos. Na antiga Europa, houve as cruzadas e demais guerras religiosas. Mesmo no Japão, outrora, os monges soldados empunhavam armas e lutavam. Isso consta claramente na história. Assim sendo, as religiões que se encontravam em conflito efetivamente perderam sua qualificação como entidades religiosas.
Mesmo nesse sentido, caso se tratasse de uma religião verdadeira, teria que pregar o amor ao mundo e, ao mesmo tempo, praticá-lo, uma vez que esse é o procedimento correto de uma religião Daidjo. Nossa Igreja Messiânica salva a humanidade tendo como princípio o amor Daidjo. Por essa razão, a palavra mundial faz parte de sua denominação. Jornal Eiko, número 166, Amor Daidjo, em 23 de julho de 1952. Extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 224, poema 76. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo.